Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais um dia da leitura da Bíblia Sagrada. Já são 86 dias ininterruptos de leitura da Palavra de Deus, é isso mesmo. Estamos aí pertinho de concluir o nosso lindo projeto. Já estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Aproveite aí esse momento que nós ainda estamos iniciando, ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, com certeza terá aí conteúdos edificantes para a sua vida. Vamos juntos ler a Bíblia, mas antes eu quero orar com você. Querido Deus, graças eu te dou por esta riquíssima oportunidade que o Senhor tem nos concedido de juntos podermos meditar na tua santa palavra. Fica conosco, fala aos nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor, e todos os que souberam do que tinha acontecido, levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias, e levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando, os moços viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam a se reunir em comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levantarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes, atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, disse-lhes: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinaram. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram Sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão.
Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e voltaram e relataram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas em seus postos junto às portas, mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina de vocês. Ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, penduraram-o num madeiro. Deus, porém, com a mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecado. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhes obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, e respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas Galileu nos dias do recenseamento e levou muito consigo. Também este foi morto, e todos os que lhes obedeciam foram dispersos. Neste caso, de agora, digo a vocês: não façam nada contra esses homens. Digam, deixem que vão embora, porque se este plano ou essa obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-la e correm risco de estar lutando contra Deus. Os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles, se retirando do Sinédrio, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Atos, capítulo de número 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia,
Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo e os anciãos e os escribas, e, investido contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram as testemunhas falsas e disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruiu este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse de um anjo. Atos capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isto de fato é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã, e ali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para a terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abrão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seria escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhes deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e circuncidou no 8º dia. Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e a toda a casa de Israel. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó viu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda vez, José os fez reconhecer pelos seus irmãos, e Faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu, e ele também os nossos pais. Depois deles foram transportados para Siquém e posto no túmulo de Abraão, que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor. Em Siquém, pagando um certo preço, e quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, ao ponto de forçá-lo a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés,
que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Mas, quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar seus irmãos, filhos de Israel, e vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e o vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-lo à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando ao outro? Mas o que agredia seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? E, ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhes nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamadas que lhes deu uma sarça e que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, venha agora, vou mandar você para o Egito. E este Moisés, a quem tinha rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem tirou de lá, fazendo prodígios e sinais da terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. E é este Moisés quem esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer Moisés, mas rejeitaram seu coração, voltando para o Egito, dizendo a Abraão: Faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se manifestou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas de sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque, a estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagem que vocês fizeram para os adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio, para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, como Josué, tendo recebido o tabernáculo, levantaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta:
O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão? Para mim, diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? Homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram a seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ficou com os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Atos capítulo 8. Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos exercendo os apóstolos, todos exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe foi da cidade de Samaria, anunciava a Cristo por ali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos gritavam em alta voz: saiam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser homem muito importante e todos lhes davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe de que os evangelizava a respeito do reino de Deus e que Jesus Cristo ia sendo batizados, tanto homens como mulheres, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando exatamente os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, eram cheios, concedidos o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro e dizia: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele
Você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus? Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso da sua maldade. Simão disse aos apóstolos: Peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levanta-se e vá para o sul. No caminho que descia de Jerusalém a Gaza, este se achava no deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentando na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. E acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E ouviu e convidou Filipe a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem das Escrituras que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhes negara a justiça, nem quem puder falar da sua descendência, porque a vida dele é tirada da terra. Então eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando na passagem das Escrituras, anunciou-lhe a mensagem de Jesus, seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito que você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não viu mais, e ele foi seguido o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e segundo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Atos capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, tanto homem como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguiam o caminho, ao aproximar-se de Damasco, subindo uma luz do céu ao seu redor, ele caiu por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levanta-se e entre na cidade, onde lhes dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vindo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, abriram os olhos e nada podia ver, e guiando-os pela mão, levaram para Damasco. Teve 3 dias sem ver
durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor disse: Levanta-se e vá à rua chamada à direita. Na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes as mãos para que se recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus lhe apareceu e você no caminho para cá me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo uma coisa parecida com escamas. Ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco e logo das sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, confundia os judeus que moravam em Damasco e mostrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles de noite e guardava também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo, tomando-o de noite e colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos. Contou-lhes como o Senhor tinha visto Contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho em que o Senhor tinha falado com ele. Também tomou com ele Damasco. Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Saulo ficou com eles em Jerusalém e entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-los. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali enviaram para Tarsis. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se o caminho do temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lídia. Encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos que jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Cristo Jesus cura você. Levanta-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lídia, da região de Saron, viram Enéas e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras, esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto do andar superior.
Como Lídia ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens do seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com ele. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto no andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito, enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé. Chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Atos capítulo 10. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou Cornélio e chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois dele explicar tudo, mandou que fosse a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam, já estavam perto da cidade de Jope. Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio-lhe uma êxtase. Viu o céu aberto e um objeto, como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que traz até aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho, e toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro então
Convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com eles. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes, os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Pedro o levantou, dizendo: Levante, porque eu também sou apenas homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: Faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando na minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida, as suas esmolas foram recebidas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mande chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Então Pedro começou a falar e disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo de que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele faz na terra dos judeus em Jerusalém. Depois eles mataram, pendurando-o no madeiro, mas Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, e não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas, porque por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois de ressurgir dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar e testemunhar o que foi ele constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe a remissão de pecados. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviram falar em línguas e, e engrandeceram a Deus. Então Pedro disse: Será que alguém poderia recusar a água e impedir que seja batizado estes que, assim como nós recebemos o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias.
Atos capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando. Numa êxtase tive uma visão, em que observei descer do céu objeto como se fosse um grande lençol, baixando do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. Olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis, aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-se, Pedro, mate e come. Ao que eu respondi: De modo algum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz do céu falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu por 3 vezes, e de novo tudo lhe recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estavam 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou que tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante das quais todas as suas casas serão salvas. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quanto cremos no Senhor Jesus, quem eu era para que pudesse resistir a Deus? Quanto aos demais, ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus. Então também aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Os que foram dispersos a partir da peregrinação que começou com a morte de Estevão e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, e foram até Antioquia, e falava também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviando Barnabé até Antioquia, quando ele chegou, viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos os que com firmeza de coração permanecem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosas multidão em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio, e os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Atos capítulo 12. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João.
Vendo-o que isto agradava aos judeus, prosseguiu matando, e mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermentos. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a 4 escoltas e 4 soldados, cada um para guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo no dia da Páscoa. Assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados presos com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis que, porém, sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e despertou, dizendo: Levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: Coloque o cinto, calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo disse mais: Põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então disse Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou de mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de irmã de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e orando. Onde ele bateu a porta na frente, uma empregada chamada Rod, foi ver quem era. Reconhecendo a voz, fica tão alegre que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca? Ele, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tinha tirado da prisão, e acrescentou: Anunciem a Tiago, isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para o outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achou, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que aplicasse pena de morte e, descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou algum tempo ali. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentando no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: A voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo feriu Herodes, por ele não ter dado glória a Deus e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se
multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a missão, voltaram a Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Atos capítulo 13. Havia na cidade de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcius de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separei-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até a Seleucia. Dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Também João, como auxiliar, havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus, porém o Magno Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para ele, para Elimas disse: Filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda maldade e inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando com a doutrina do Senhor, e navegando de Pafos, Paulo e os seus companheiros viajaram a Perge e a Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E havendo construído 7 nações em Canaã, deu as terras com herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-se o rei Davi, do qual também, dando testemunho, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, da descendência deste, conforme a promessa. Deus trouxe Israel
o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou o batismo do arrependimento a todo o povo e a todo Israel. Quando João estava completando sua carreira, disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou aqueles que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviado a palavra dessa salvação, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas que são ligadas a todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus, e embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos durante muitos dias, e ele foi visto pelos que tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas durante o povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feito a nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, aos seus filhos, e ressuscitando Jesus, como também está escrito nos Salmos, número 2: Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou dessa maneira: E cumprirei o favor de vocês, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu e foi sepultado, e ao lado de seus pais viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão de pecados é anunciada a vocês. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Terminando a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e este, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando e contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês rejeitaram e se julgaram indignos da vida eterna, eis que nós voltamos para o gentio, porque o Senhor disse e determinou: Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegraram, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que havia sido destinado à palavra da vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigavam as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Estes sacudindo contra eles o pó de seus pés, foram para Icônio, e os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos capítulo 14. Em
Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus não tinham crido aos judeus que não tinham crido, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava as palavras da sua graça, concedendo que por meio da mão deles se fizesse sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns era pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com apoio às duas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia, para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o nascimento, que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos, viu que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levante-se, levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram que Paulo tinha feito, gritaram em línguas licaônicas: Os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo touros e grinalda para junto dos portões da cidade, queria oferecer sacrifícios juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos humanos, como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. Nessas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-lhes chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade impedir a multidão de lhes oferecer sacrifício. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando a multidão, apedrejaram apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, dando-lhe por morto. Mas quando os discípulos o rodeavam, ele se levantou e entrou na cidade no dia seguinte. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia. Foram fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e provando-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum e recomendando ao Senhor quem havia crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiam a Panfilha, e tendo anunciado a palavra
com Perge, foram à Itália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora tinha terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles, como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Atos capítulo 15. Alguns indivíduos que foram à Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se você não foram se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos, tendo surgido um conflito grande discussão de Paulo e Barnabé. Repito aqui o capítulo 15. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinando os irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos, tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Foi resolvido de que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém e aos apóstolos e aos presbíteros para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram a província da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria em todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, que relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidar e ordenar-lhes observar a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem há muito, que Deus me escolheu entre vocês para da minha boca os gentios ouvisse a palavra do evangelho e cresce, e Deus, que conhece o coração, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de construir entre eles um povo para seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que aqueles entre os gentios que se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações a ídolos, bem como imoralidade sexual, da carne de animais sufocadas e do sangue. Porém, Moisés tem em cada cidade, desde os tempo antigo, os que pregam nas sinagogas, onde o é lido todos os sábados. É, então percebeu
pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviaram a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: Irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros e irmãos gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com a palavra, transformando a mente de vocês. Pareceu-nos bem chegar pelo pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês, como nosso amado Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vocês se abstenham de toda coisa sacrificada a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocada e da imoralidade sexual. E se evitarem essas coisas, ficarão bem, passem bem. Os que foram enviados partiram para Antioquia, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por muito tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que enviaram. Mas pareceu bem Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos de todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar o que tinha se afastado deles desde Panfilha e não os acompanhando no trabalho. Houve tal avença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia e fortalecendo as igrejas. Glória a Deus por esta palavra. Querido Senhor, graças te damos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Ensina-nos, Senhor, a tua santa escritura, mas não apenas para termos conhecimento, Pai. Nós queremos aplicar em nossa vida, viver a tua palavra. Fica conosco. Amém. Deus te abençoe grandemente.